Libertadores, última rodada da fase de grupos. No grupo A, os jogos foram aí todos simultâneos, né, em questão dos grupos, para ter a definição certinha. Na terça-feira, o Palmeiras, que já estava classificado, venceu por 4-1 o Deportivo Táchira. Nenhuma surpresa, né? Mais uma goleada. E o Palmeiras teve a melhor campanha da história da fase de grupos, vencendo todos os jogos, fazendo 25 gols, melhor ataque da história da fase de grupos, e sofreu apenas 3. Uma ótima defesa também, a melhor defesa da Libertadores. O Emelec goleou por 7-0 o Independente Petroleiro e se classificou em segundo lugar para as oitavas de final. O Independente Petroleiro é simplesmente um time horroroso, né? Que o Palmeiras fez 8-1 no Allianz Parque, e o Emelec agora faz 7-0 também jogando em casa contra o Independente Petroleiro, que mesmo assim ainda conseguiu somar um ponto nessa Libertadores, mas só passeou, né? E o Deportivo Táchira se classificou aí para a Sul-Americana com o terceiro lugar. No grupo B, o Libertad se classificou em primeiro, venceu por 4-1 The Strongest no Paraguai, enquanto o Atlético Paranaense, que foi o segundo classificado, venceu por 5-1 Caracas na Arena da Baixada. O The Strongest ficou com a vaga na Sul-Americana e o Caracas ficou na última posição, não vai disputar mais nada. E olha aí, né? Os dois primeiros colocados ficaram com 10 pontos e os dois segundos, os dois últimos, né, ficaram com 6. E na questão do saldo de gols, o Libertad ficou na frente do Atlético Paranaense e o Caracas o The Strongest ficou na frente do Caracas, né? Inclusive o saldo do The Strongest e do Atlético Paranaense é o mesmo, mas a pontuação, como dá para ver, que é diferente. No grupo C, temos talvez a grande decepção dessa Libertadores, o Bragantino, que estreou na Libertadores com vitória, né, contra o próprio Nacional do Uruguai na primeira rodada, foi eliminado, perdeu por 3-0 agora para o Nacional no Uruguai, e está eliminado, nem para a Copa Sul-Americana conseguiu se classificar. Na primeira temporada do Red Bull Bragantino na Libertadores, achei uma decepção, um time que é um bom time, bem treinado, mas que realmente sentiu o peso da Libertadores, eu acho, né? O Estudiantes, o Vélez e o Nacional são grandes times. Realmente o Bragantino caiu num grupo bem pesado, onde ele é um nanico perto desses times, né? Para falar a verdade. Mas em questão de time, né, esquecendo o detalhe da camisa, a grandeza da história, o Bragantino eu acho que é mais forte que todos do grupo, praticamente. Talvez não seja que o Estudiantes, que foi o primeiro colocado e realmente foi muito bem. Mas na última rodada, como a gente viu, perdeu de 4-0 no clássico contra o Vélez. Tudo bem que estava com alguns jogadores já reservas, né? Mas tá aí. O Bragantino acabou ficando na última posição com apenas 5 pontos. O Nacional do Uruguai ficou com a vaga na Sul-Americana, fez 7 pontos. O Vélez Sarsfield fez 8 e o Estudiantes foi o primeiro colocado com 13. No grupo D, outro estreante brasileiro na Libertadores, que foi o América Mineiro, se despede também na última posição, sem se classificar para a Copa Sul-Americana, e o América não conseguiu nenhuma vitória, né? Ele se classificou heroicamente na pré-Libertadores e na fase de grupos empatou 2 jogos, um contra o Atlético Mineiro, jogo que ele era para ter vencido se tivesse VAR, né? Deu muito mole naqueles 2 jogos contra o Tolima, mas eu achava que o Tolima era o pior time do grupo e o Tolima nos surpreendeu se classificando para as oitavas de final e derrotando o Atlético Mineiro nessa última rodada. Venceu por 2-1 na quarta-feira o Galo no Mineirão. Uma grande surpresa aí, essa vitória do Tolima, que ficou com a mesma pontuação do Atlético Mineiro, atrás apenas do saldo de gols, e se classificou para as oitavas de final. Já já veremos quem ele vai enfrentar, vocês já sabem, né? Mas não vou falar agora não. No grupo E, o Boca Juniors se classificou em primeiro lugar, venceu por 1-0 o Deportivo Cali nessa última rodada, e o Corinthians ficou em segundo, empatando em 1-1 com o Always Red da Bolívia. O Corinthians não conseguiu vencer nenhum dos jogos contra o time boliviano, que é fraquíssimo. Perdeu lá na Bolívia por 2-0, altitude, passa, né? Agora, essa derrota ontem foi... Esse empate ontem foi com gosto de derrota, né? E uma falha
da defesa, tipo assim, nível Andreas Pereira, né? Lembrando o Andreas Pereira na hora que o cara errou a bola, o jogador saiu cara a cara com o Ivan, né? O Cássio tá machucado, o Ivan foi o goleiro titular e o Always Red empatou o jogo com o Corinthians aí na Neoquímica Arena, mas pro Always Red não valeu nada porque ficou com a última colocação e quem vai jogar a Sul-Americana é o Deportivo Cali. No grupo F, quem classificou em primeiro foi o River Plate, um dos maiores times aí da América do Sul e é um dos favoritos para conquistar o título, né? Venceu por 8-1 nessa última rodada o Alianza Lima do Peru, jogando em casa, no Monumental de Nunes. E o Fortaleza se classificou em segundo lugar, vencendo num jogaço espetacular contra o Colo-Colo. 4-3 para o Fortaleza no Chile. Que vitória! O Fortaleza no Campeonato Brasileiro está muito mal, né? Tem apenas 1 ponto. Está na lanterna do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos lá. Mas a Libertadores, onde ele começou mal, né? Perdendo inclusive para o Colo-Colo em casa, uma derrota que a gente não esperava. Mas se recuperou, venceu os últimos jogos. Empatou no jogo com o River, que era para ele ter vencido se não fosse a arbitragem. O próprio Marcelo Gadiardo, treinador do River Plate, falou que foi um jogo muito difícil jogar com Fortaleza no Castelão. E pelo sorteio, posso dizer que o Fortaleza pode chegar longe na Libertadores, hein? Nessa primeira participação dele também na história da Libertadores. Grande estreia do Fortaleza, né? Um grupo que era difícil. No grupo G, classificou em primeiro o Colón, com 10 pontos. Em segundo lugar, o Cerro Porteño, com 8. Esse grupo não tinha brasileiro, né? O Peñarol é eliminado, ficou em quarto lugar. O Peñarol, ultimamente, né? Só nome. E o Olímpia ficou em terceiro lugar, vai jogar a Copa Sul-Americana, ficou com 8 pontos. Né? A questão de saldo de gol, o Cerro Porteño ficou à frente, por isso ele foi para o mata-mata da Libertadores. No grupo H, o Flamengo venceu por 2-1 o Sporting Cristal, terça-feira no Maracanã, e o Hugo falhou mais uma vez, mas o Flamengo passou em primeiro lugar, teve a segunda melhor campanha dessa fase de grupos, né? Tem a segunda melhor campanha até então da Libertadores. No ano passado era o contrário, né? Enfrentou o Palmeiras na final e o Flamengo tinha a melhor campanha e o Palmeiras a segunda melhor. Agora se inverte isso aí. Será que eles vão chegar na final de novo, né? Porque pode acontecer, né? Pelo chaveamento pode acontecer. Já vamos ver os confrontos aí das oitavas. O Tadieres venceu por 1-0 a Universidade Católica e se classificaram aí, né? Flamengo e Tadieres, que já estavam classificados antes de começar a última rodada. Para a Sul-Americana vai a Universidade Católica. O Sporting Cristal se despede aí sem nenhuma vitória. Artilheiro da Libertadores está aí Rafael Navarro, continua aí com 7 gols. E o Rafael Veiga com 6. E tem o Julian Álvares, também com 6 gols. Ele não vai mais jogar essa Libertadores, porque está negociado aí com o Manchester City. O River Plate pediu para prolongar o contrato dele até o final desse ano, mas o City não aceitou. E um detalhe, esses 6 gols aí que ele marcou foram todos no mesmo jogo. Esse último agora contra o Alianza Lima, que o River fez 8-1. 6 gols foram aí do Julian Álvares. Então, será que ele vai chegar como lá na Premier League, hein? No City. Haaland abre o olho aí, hein? O Gabriel Jesus realmente já deve estar de malas prontas, porque né, chegando Haaland, chegando Álvares, Gabriel Jesus deve estar indo para o Arsenal. Mas vamos ver aqui a Libertadores, né? Vai ser um grande desfalque para o River Plate, sem dúvida alguma. É um time favorito ainda, mas sem o Álvares perde um pouco do seu favoritismo. Agora vejamos aqui os confrontos das oitavas de final. Aí, os confrontos então das oitavas de final da Libertadores 2022. Atlético Paranaense e Libertad, 2 times que vêm do mesmo grupo, e tá aí uma coisa que eu não consigo engolir, que é times do mesmo grupo, que estavam no mesmo grupo, se enfrentarem nas oitavas de final, cara. Para mim isso tinha que ser proibido, não deveria poder acontecer isso, né? Como não pode acontecer lá na Champions League. E infelizmente acontece aqui na América do Sul. E tipo, se você for ver, pode acontecer um dia de todos os confrontos das oitavas de final serem de 2 times que estavam no mesmo grupo. Quero ver o dia que isso acontecer, vai ser simplesmente bizarro, né? E aqui aconteceram esse ano 2 confrontos. O primeiro aí vocês estão vendo o Atlético Paranaense e Libertad.
O segundo confronto tá ali Tolima e Flamengo. Vélez Sarsfield e River Plate, clássico argentino. Emelec e Atlético Mineiro. Cerro Porteño e Palmeiras. Tajeres e Colón. Corinthians e Boca Juniors, que também vem do mesmo grupo. E Fortaleza e Estudiantes. Tá aí então, né? 2 confrontos aí que se repetem na fase de grupos, Corinthians e Boca, que é um jogaço, é o melhor confronto aí das oitavas de final, como também era, talvez, o melhor confronto na fase de grupos, né? E Atlético Paranaense e Libertad também se repete, e o Atlético deu sorte, porque ele poderia pegar qualquer outro aqui, né? Podia pegar o Palmeiras, podia pegar o Galo, podia ter pegado o Boca mesmo, né? O River, o Flamengo, né? E acabou pegando o pior primeiro colocado, que era o Libertad. Né, tem o Estudiantes, eu acho que é melhor que o Libertad, mas dá para Fortaleza passar do Estudiantes. Sim. O confronto mais fraco aqui, né? O pior primeiro colocado não era o Libertad, na verdade, era o Colón. E olha o confronto que aconteceu, né? Tajeres e Colón aí é brincadeira um desses dois times chegar nas quartas de final, né? Na sorte. Porque se os dois caíssem contra qualquer outro aqui, eles seriam eliminados. A não ser que fosse um Colón e Tolima, seria pior que Colón e Tajeres. Né, acontecesse um Colón e Emelec também, né? Aí poderia ser que eles passassem também. Né? Um dos dois ia passar. Agora vamos ver aqui o chaveamento como ficou. Olha, do lado, meu lado esquerdo, lado direito de vocês não, né? Mesma coisa. É a mesma coisa, né? Como se eu estivesse olhando para a televisão aqui, ou para o celular, para a tela do computador. Tô olhando para a tela do computador, óbvio. Que beleza. Vamos lá. Olha, Atlético Paranaense e Libertad, né? Quem passar desse confronto enfrenta o vencedor de Fortaleza e Estudiantes. E no outro lado, não, ainda no mesmo lado, né? O vencedor de Emelec e Atlético Mineiro enfrenta o vencedor de Cerro Porteño e Palmeiras. Então, olha só o que a gente pode ter nas quartas de final. Um Palmeiras e Atlético Mineiro seria sensacional e vai ser, né? Porque eu tenho 98% de certeza que esse confronto está garantido nas quartas de final. Atlético Mineiro e Palmeiras, que foi a semifinal no ano passado, né? O Palmeiras eliminou o Galo. E do outro lado também podemos ter um confronto brasileiro entre Atlético Paranaense e Fortaleza. Eu acho que pode acontecer. Acho que o Atlético Paranaense tem mais chance de passar do Libertad do que o Fortaleza tem do Estudiantes, mas eu acho que o Fortaleza pode passar sim. E aí um dos dois pode chegar na semifinal, já pensou? Atlético ou Fortaleza na semifinal? Fortaleza no primeiro ano dele na Libertadores chegar na semifinal? Da hora, né? Do outro lado a gente tem ali Tolima e Flamengo. Quem passar enfrenta o vencedor de Corinthians e Boca. Então pensa só, hein? O clássico aí das maiores torcidas entre Corinthians e Flamengo nas quartas seria incrível. Flamengo e Boca também é legal, mas né, vamos torcer para o confronto brasileiro. Eu acho que vai acontecer. O Flamengo deve passar pelo Tolima, embora o Tolima goste, né, de aprontar contra o brasileiro. O Corinthians que o diga, agora aprontou para cima do Galo e para o América também. Né? E o Corinthians tem um jogo que é muito difícil contra o Boca, mas o Corinthians não perdeu na fase de grupos. Venceu em casa e empatou lá na Bomboneira, né? Que foi ao contrário com o Always Red, mas o Boca é muito mais time. O Corinthians não perdeu com o Boca e quando enfrentou o Boca em uma final, também não perdeu e foi campeão. Vencedor de River Plate, Vélez Sarsfield enfrenta nas quartas de final o vencedor de Tajeres e Colón. Então River Plate, para mim, já está na semifinal. River Plate já está na semifinal. E aí pode ter o River e Boca na semi, mas não, o Boca vai ficar pelo caminho, o Corinthians vai passar, e aí o River vai pegar na semi ou o Corinthians ou o Flamengo. É o que a gente espera, né? E do outro lado, também esperamos uma semifinal brasileira, né? Mais uma vez como foi lá em 2000 e... Não, semifinais brasileiras 100% não teve, né? 100% não teve. Ano passado foi Atlético e Palmeiras, a outra foi Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Em 2020 foi Santos e Boca Juniors, Palmeiras e River Plate.
Mas tá aí, ó, os caras. O Brasil está dominando a América do Sul. Vamos ver agora a Sul-Americana. Né, mas antes da gente falar do sorteio, temos que falar disso. De alguns jogos, né? Porque os grupos já estavam todos definidos. Praticamente. Que na Sul-Americana só passa o primeiro colocado. Bem, a gente teve esse Fluminense 10, Oriente Petroleiro 1. Na casa do Oriente Petroleiro. O Fluminense precisava de um milagre, tinha que vencer por 6 gols de diferença. E precisava que Júnior Barranquilla e União de Santa Fé empatassem. O Fluminense fez mais do que a obrigação. Fez sua parte, né? Mais do que precisava, meteu 10. É o dinizismo, né, cara? Só que o Júnior Barranquilla não conseguiu segurar o União de Santa Fé. E tomou 4-0 em casa. O Fluminense precisava que esse jogo fosse empate, mas o União de Santa Fé venceu. E quem se classificou foi o União de Santa Fé. O Fluminense acabou ficando com a segunda posição, só se classifica o primeiro. E aí, né, a gente fica com uma coisa meio ridícula, né, cara? Os caras ganharam de 10 e foram eliminados. E o Ceará, que não podia perder para o Independente, senão seria eliminado. Ele venceu todos os jogos e teve a melhor campanha da história da Sul-Americana. Parabéns para o Vozão. Melhor campanha da história da Libertadores nesse ano foi feita aí pelo Palmeiras. E melhor campanha na Sul-Americana feita agora pelo Ceará, que venceu por 2-0 o Independente lá em Avejaneda. Independente que é o maior campeão da história da Libertadores, mas que agora não vive um momento tão bom assim, né? E o Vozão na Sul-Americana tá demais. No brasileiro também vai embalar agora, que vai dar uma descansada na Sula e vai se tranquilizar no brasileiro, né? Tá fora da zona, tá tranquilo, né? Fortaleza que tá bem na Libertadores, mas o brasileiro tá na lanterna. Ali o São Paulo ganhou do Ayacucho, né? Com time reserva, 1-0. Aí os confrontos, então, das oitavas de final: Deportivo Táchira e Santos, Nacional do Uruguai e União de Santa Fé, Universidade Católica e São Paulo, Colo-Colo e Internacional, Deportivo Cali e Melgar, The Strongest e Ceará, Olímpia e Atlético Goianiense, Independente Del Valle e Lanús. Os primeiros colocados aí de cada grupo da Sul-Americana enfrentam, então, os terceiros colocados de cada grupo lá da Libertadores, né? E aí foi feito o sorteio e os que já estavam na Sul-Americana vão definir em casa. E agora a gente vê no chaveamento, os dois melhores times da Sul-Americana caíram aí na mesma chave, cara. No mesmo lado. Que são Ceará e São Paulo. Que já podem, então, se enfrentar aí nas quartas de final. Eu vou começar justamente daqui de baixo, né? Onde tá certinho. O Ceará passando do The Strongest vai decidir em casa. O jogo na altitude vai ser complicado, mas eu acho que o Vozão vai conseguir a classificação. E o São Paulo também deve passar pela Universidade Católica. E eles devem se enfrentar nas quartas de final. Esse jogo deveria ser, né, se for pegar pela fase de grupos, os dois deveriam chegar na final. Tem o Atlético Goianiense também, que fez uma boa campanha, né? Perdeu apenas um jogo e venceu o resto. Vai enfrentar o Olímpia. Não se deu muito bem no sorteio, né? O Olímpia é um grande time do Paraguai. E quem passar desse confronto vai enfrentar o vencedor de Nacional e Santa Fé. Nacional é um grande time, o Santa Fé, né? Acabou deixando o Fluminense fora da classificação. Do outro lado ali, o vencedor de Táchira e Santos enfrenta o vencedor de Del Valle e Lanús. E o Inter, que pegou o Colo-Colo, também não se deu... Não foi o melhor time que tinha para pegar, mas o Inter é o favorito para mim. Eles estavam no mesmo grupo da Libertadores ano passado. E quem vencer esse jogo aí passa e enfrenta o vencedor de Melgar e Deportivo Cali. Deportivo Cali, que veio do grupo do Corinthians lá da Libertadores.
Podemos ter, então, na final da Sul-Americana, um clássico Sansão, São Paulo e Santos, que seria o melhor para a competição, né? A melhor final possível aqui, eu acho que é essa. Mas o Ceará merece muito passar também. Quem passar vai merecer, né? O importante é que a final seja brasileira e eu tenho quase certeza também que ela vai ser. Eu não tenho tanta certeza porque os times do lado esquerdo, né? Como a gente está vendo aqui, não me geram muita confiança, né? O Santos, que passou por muito pouco da fase de grupos, ele empatou o jogo, cara. Foi uma coisa ridícula. O Santos estava sendo eliminado. Aí o outro time do grupo lá, que agora até esqueci, começou a perder o jogo terminou, os jogadores do Santos ficaram sabendo e pararam de jogar, cara, no final. Bem ridículo. Mas o Santos é muito maior que o Tática. Tem um time melhor que o Tática também, deu pra gente ver aí o Tática jogando na Libertadores do grupo do Palmeiras. Mas não sei, não confio muito no Santos não e também não confio muito no Internacional. Agora, do outro lado, eu acho que todos vão passar. Todos não, né? O Atlético Goianiense tem um jogo difícil ali contra o Olímpia, mas tenho certeza que São Paulo e Ceará vão passar. Mas vamos torcer aí pro Inter e o Santos passarem, né? Pra gente ter uma final brasileira também na Sul-Americana. O Brasil segue dominando aí a América do Sul.